Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, ok? Aqui no estúdio, Colégio Espaço Livre, beleza? Professor Eduardo Moura, certo? Lembrando que na aula passada eu fiz a correção do capítulo anterior. E hoje eu já vou dar início, vou trabalhar os pontos principais da unidade 5. No caso, vou trabalhar aqui o capítulo 3, que vinha a ser o imperialismo norte-americano. Beleza? Então, quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 170. Vamos abrir o livro de vocês aí na página 170. No caso, eu quero trabalhar a partir desse tópico, ok? Vou trabalhar aqui a partir desse tópico com vocês, certo? Lembrando que a gente estudou na aula passada o imperialismo europeu. Aqui nós vamos trabalhar o imperialismo dos Estados Unidos, começando pela doutrina Monroe, beleza? Então, esse posicionamento dos Estados Unidos com base nessa doutrina, eu quero que vocês desculpem aí o meu inglês. Vocês sabem que o professor Eduardo Moura, né, tem noção de francês, fala francês. Meu inglês vocês sabem que é péssimo. Como diz os franceses, c'est triste ça, beleza? Então, foi uma forma de pensamento anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, isso no ano de 1823. Então, nele, os Estados Unidos se colocava contra a interferência europeia nas Américas, ao passo que defendia a intervenção dos Estados Unidos, quando necessário, como nas colônias espanholas no Caribe. Beleza? Vejamos bem, e vamos procurar compreender isso aqui, certo? Então, os Estados Unidos se colocam, ou seja, não vai interferir, certo? Há esse certo desligamento no que se refere à Europa, mas ele vai se posicionar contra a interferência da Europa aqui nas Américas, e principalmente aqui no caso da América Espanhola. Beleza? E lembrando que os Estados Unidos, vocês não podem se esquecerem disso. A independência dos Estados Unidos foi um fato histórico extremamente importante, certo? Nesse contexto de final do século XVIII e início do século XIX. Justamente porque os Estados Unidos serviam como exemplo para toda a América, certo? Vocês sabem que grande parte da América, né, Brasil, colônia portuguesa, e quase todo o restante do continente americano era colônia, né, da Espanha. Então, falei para vocês, e essa independência ela vai ser obtida por meio da guerra, coisa que nós não tivemos aqui no Brasil. Mas em outras partes da América, beleza? E que hoje são estados, são países, a independência, ela foi conquistada por meio da luta, e lutas extremamente sangrentas, ok? Então, vamos lá, isso é muito importante, essa observação, certo? E vamos dar continuidade. Assim, a doutrina defendia a autonomia dos países americanos em relação aos países europeus. E não aos Estados Unidos, que mantinha seu domínio no continente. Ou seja, então, essa doutrina, o que é que ela defende? Ela defende justamente o quê? Ela vai defender a autonomia dos países americanos, ou seja, principalmente no que se refere à sua autonomia em relação aos países europeus, e não os Estados Unidos que mantinham seu domínio aqui no continente americano. Beleza? Resumindo, meus amores, né? Os americanos queriam o quê? Aliás, essa doutrina, o que é que ela quer? Essa doutrina, resumindo, ela quer o quê?
a América para os norte-americanos. É isso. Certo? É isso que vocês precisam compreender. Beleza? Por quê? Porque os Estados Unidos não quer a intervenção. Ele vai defender a autonomia dos Estados americanos, eles não querem a interferência da Europa aqui na América. Justamente já é uma pretensão, aliás, isso já é, certo? Não querem, certo, a intervenção europeia aqui na América justamente devido à sua política expansionista, à sua política imperialista aqui, certo, na América. Justamente porque, certo, é a América para os norte-americanos, não a América para os europeus. Isso é uma expressão do imperialismo norte-americano. Então, a gente vai agora para as intervenções dos Estados Unidos, né? A gente viu aquela chamada Marcha para o Oeste, que essa Marcha para o Oeste, certo, resultou em massacre, certo, de várias tribos indígenas, à medida que os americanos, eles partiam da parte, certo, da parte daquilo que for, né, o território dos Estados Unidos era uma estreita faixa de terra banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nessa chamada Marcha para o Oeste, nós tivemos duas coisas. A expansão do território norte-americano, beleza? Essa expansão se deu tanto por meios de guerra, como ocorreu também por meios de acordos, compras de território, inclusive o Alasca foi comprado da Rússia pelo Estado norte-americano, ok? E, dando aqui continuidade, certo? Tanto na Marcha para o Oeste, conforme estudado, como na Guerra Mexicano-Americana, esse conflito ocorrido entre 1846 e 1848 foi motivado pela invasão e anexação do território do Texas, ou seja, esse vasto território, né, que o Texas a gente sabe que é um extenso território que hoje faz parte, certo, do território norte-americano, ele foi tomado do México por meio de uma guerra, beleza? E foi nesse contexto que se difundiu a teoria do Divino Manifesto, a qual defende que o povo dos Estados Unidos da América teria sido eleito por Deus para comandar o mundo, expandindo-se e levando sua concepção de progresso para outras regiões. E sendo as tropas mexicanas, os Estados Unidos ampliaram muito o seu território e passaram a interferir ativamente em outros territórios americanos e em ilhas no Pacífico. E esse desejo expansionista levou os Estados Unidos a entrar em choque com outras potências imperialistas, como a Espanha e a Inglaterra, além de facilitar o estabelecimento de tratados comerciais com países do Extremo Oriente, como China e Japão. E depois nós vamos, né, a gente vai ver todo esse conflito que vai ser travado entre os Estados Unidos e a Espanha, principalmente no século XIX. E aqui vai entrar a questão, né, da independência de Cuba e depois, certo, porque Cuba, uma grande produtora de açúcar, era uma colônia espanhola, e os Estados Unidos, certo, que por séculos tinha uma relação comercial com Cuba. Estados Unidos envia tropas, certo, ajuda Cuba para que Cuba se emancipasse, certo, de sua metrópole, que no caso era a Espanha. Isso é uma amostra justamente do seu imperialismo. Afastar essa interferência da Europa aqui no continente americano, ou seja, essa doutrina Monroe, nada mais do que nada menos do que, certo, uma expressão, certo, do imperialismo norte-americano no que se refere
ao continente americano. Ou seja, utilizando de outras palavras, aqui um trocadilho, certo? Não é América para os americanos, e sim América para os norte-americanos. Beleza? Então, esse assunto é um assunto bastante interessante, ele tem uma certa complexidade, ok? Lembrando que vou aprofundar esse tema da nossa sala de aula virtual, beleza? Então, vou ter que encerrar por aqui a minha aula. Espero que vocês tenham compreendido a aula, beleza? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e não se esqueçam, meus amores, de fazer uma leitura de todo o capítulo que eu fiz uma introdução hoje. Tchau, tchau, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, 8º ano. Tchau, tchau.